Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT, esse que a gente está aqui falando com vocês. Já deixa seu like aí, nos acompanhem também nas redes sociais, tá aparecendo aqui para vocês, a produção está deixando aqui no rodapé e vamos deixar também o link na descrição, então nos siga lá também, é bastante importante, interaja com a gente, para que a gente possa aí também estar sempre melhorando, né, e aprimorando, enfim. Olha só, hoje o papo é sobre dança, sim, dançar, magia, né, de nos fazer viajar, saltar, sonhar e melhorar a vida em vários aspectos, né? E para falar conosco sobre esse universo, eu estou aqui com ela, que é formada pela Unip em Educação Física, é pesquisadora das artes, especialmente da cultura hip hop, produtora cultural, dançarina, profissional, arte educadora e por aí vai, né? É um montão de coisa. Seja bem-vinda, Dini Maciel, minha companheira, como é que você está? Oi, obrigada. Nossa, é legal ver alguém falando assim da gente, né? Falou, olha só, não é que tudo isso, né? Obrigada pelo convite. Queria agradecer. Eu estava assistindo os outros episódios, né, recentemente. Que projeto incrível. Me sinto honrada de estar aqui junto com vocês. Ai, que legal. A honra é toda nossa, é toda minha, né? Eu também sou suspeita para falar, né? Estou bastante feliz de estar aqui com vocês às terças e quintas-feiras. É bastante importante, né, São José dos Campos ter esse espaço, o Vale do Paraíba ter esse espaço para trocar essas ideias, tanto sobre arte e cultura, mas também sobre os movimentos de luta, né? Enfim, esse espaço de mídia que é uma mídia independente e que vai falar sobre coisas do universo das pessoas reais, assim, para além, né, da caixa e da bolha, que a gente sabe que, tanto no jornalismo quanto, né, enfim, nas grandes mídias, a gente sabe que acaba rolando essa bolha. Então, assim, eu estou bem feliz também de estar fazendo parte aqui dessa equipe, né? Quero, aliás, mandar um beijo para a minha equipe aí, do SINDI-CT na Cultura, todos vocês que me ajudam aí, fazem com que esse programa aconteça da melhor maneira possível, toda a diretoria também, do sindicato, tamo junto. Ô, Dini, vamos começar trocando essa ideia, porque hoje tem bastante coisa, eu separei um monte de pergunta aqui para fazer para você, porque assim, gente, eu já conheço a Dini há bons anos, né? Mas assim, nós que somos das artes, né, da cultura, uma coisa que eu vejo que acontece muito é que às vezes as pessoas elas conhecem a gente artista, né? Mas profundamente acaba não conhecendo, porque por mais que a gente esteja sempre juntos, é sempre muito essa coisa de estar fazendo arte, cultura, de estar num evento, de estar correndo para lá e para cá, né? Enfim. E essa coisa mais profunda, ela acaba ficando assim um pouco aquém, né? Então, eu acho que é bacana a gente poder conversar sobre isso. E aí eu queria que você já falasse para a gente aqui, quando que você começou a dançar, né? E o que te fascina nesse universo, né? O que foi o start aí que você falou assim, não, eu quero ser uma dançarina. Ok, vamos lá. Eu comecei a dançar em 2009. Foi 2009, foi através de um projeto, já puxando um gancho, né, dessas questões de projetos, esses projetos que têm abertos públicos no polo esportivo, lá no Vale do Sol, e aí eu fui através de um projeto de colônias de férias para poder brincar e tudo mais, e aí nesse projeto eu vi a dança e comecei a gostar e me encantar. Então eu comecei através disso e fiquei um bom tempo, quase, na verdade, minha formação inteira vem de espaços públicos, né, de aulas gratuitas. E o que me encanta
Nossa, é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que eu me sinto muito à vontade com a arte. E desde o começo, na verdade, minha mãe fala que eu sempre fui estrelinha. Então, assim, desde petitiquinha mesmo, eu gosto disso, de estar dançando e aparecendo e fazendo e falando, sabe? E aí, com a dança, eu me senti mais à vontade com isso. Inicialmente foi só para sair de casa, ter alguma coisa para fazer fora de casa. E depois eu reparei que eu comecei a me sentir muito confortável com isso e era um lugar que eu me sentia segura, me sentia bem. Eu acho que a dança, não só como a dança, mas qualquer atividade em conjunto, é importante porque a gente faz parte, se sente parte de um grupo. Eu acho que isso é muito importante, principalmente na pré-adolescência e adolescência. Às vezes a pessoa Pertencimento, né? pertencimento, às vezes a pessoa nem é tanto a dança, mas sentir que está em conjunto, está em grupo, fazer amizades, sentir que você faz parte de algum lugar, faz parte de alguma coisa. Eu acho que a dança é muito forte nisso, eu acho que com todo mundo, mas principalmente comigo. Sentir que faz parte de alguma coisa, fazer novas amizades. Então, isso foi que me manteve na dança. E depois de adulta, aí já vem toda a questão social, a questão de conhecimento mesmo, a questão cultural que eu fui adquirindo com a dança e vi como abriu portas, a minha forma de enxergar o mundo foi totalmente diferente por causa da dança, sabe? Que massa, Mais ou você se menos isso. encontrou, né? Dá para sentir assim que você se encontrou bastante assim. Isso é incrível. Que bom que todas as pessoas pudessem, né, se encontrar também. Eu acho que haveria muito menos sofrimento, depressão, ansiedade, né? Que a gente sabe que infelizmente a vida, especialmente das mulheres, né, sobretudo das mulheres pretas periféricas, né? É uma vida que às vezes é um pouco mais difícil, né? A gente sabe que tem muitas mazelas que acontecem nas periferias, né? Então, assim, que bom que todo mundo pudesse ter. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente quer fazer, né? De levar para as pessoas um pouquinho desse encantamento, dessa magia toda e dessa coisa que faz a gente ter esperança, porque eu acho que a arte ela está muito ligada à esperança, né? Assim, essa coisa da gente se sentir assim esperançosos mesmo. Sim, uma coisa que eu costumo falar bastante é que eu tive a sorte de descobrir o que eu quero cedo. Sim, eu tive a sorte de me. Porque, assim, tem muita gente que às vezes tem 30, 40 anos que ainda não sabe o que quer fazer, não sabe, tipo, não se encontrou. E não é julgando, nem falando que eu sou melhor que eles, mas eu tive a sorte de saber cedo. E a Sim. dança me trouxe isso, porque eu consegui muito nova ter acesso. Muito nova, não, que eu já era velhinha. Mas eu tive acesso à dança. E aí eu consegui encantar e consegui focar naquilo. Então, assim, eu foquei muito naquilo. Eu fui uma formação pensando no que eu queria. Então, já fui, na verdade, a minha vida inteira foi tudo programado para chegar onde eu quero, sabe? E já tem muita gente que não passa por isso. Na adolescência, imagine, um jovem termina ali o ensino médio, pá, e aí, vamos, trabalha, estuda, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E a pessoa às vezes fica perdida, não sabe o que quer fazer, não tem, não, e acha que não tem algum dom, acha que não tem. E aí, isso é uma coisa que, quando chega na vida adulta, causa muita frustração, causa tudo isso que você falou. Então eu tive a sorte de descobrir cedo, assim, o que eu queria, a área mais ou menos que eu queria seguir. Eu ainda tenho vários sonhos, vários planejamentos, ainda tem vários planos A, B, C, D, E, F, Muito mas eu jovem também, uma vida inteira pela frente, enfim, é isso. E você sabe tenho. que também uma coisa que rola muito, assim, pessoas mais velhas que eu vejo, às vezes o que acontece é da pessoa, e quando você fala desse lance da sorte, eu acho que é bem nesse lugar mesmo, né? Muitas pessoas elas acabam entrando em diversas faculdades, em diversas modalidades, cursos, né? Universitário, e não consegue se encontrar, né? Faz ali, sei lá, um ano nisso, dois no outro, não sei o quê, e fica pulando de galho em galho, porque realmente a gente vê que a pessoa não se encontrou. Por isso que eu te falei, você se encontrou, né? E, inclusive, essa minha próxima pergunta foi nessa, que você já meio que respondeu, mas foi dentro disso mesmo, né? Se você se formou em educação física, já nesse foco de trabalhar com a dança especificamente. Sim, foi. Na verdade, quando chegou ali, eu terminei o ensino médio e já comecei, né? Eu comecei a faculdade com 17 anos, terminei com 19. Eu comecei, eu tava com 17, terminei com quase 20. Então, Caramba, assim, você eu começou fui bem nova. comecei a faculdade com 17, porque por causa da idade, terminei o ensino médio antes de 18. Então, eu terminei o ensino médio e já comecei a faculdade. Mas a minha ideia era fazer faculdade de dança. Porque na época eu falei, nossa, fiquei encantada com isso, né? E aí eu queria fazer faculdade de dança, só que não tem aqui por perto, pelo menos não tinha na época, né? E aí a maioria é faculdade federal ou privada longe. Aí eu fiz a prova do Enem e tudo, eu até consegui uma boa pontuação para eu conseguir uma vaga na faculdade da Bahia. Só que, tipo, na Bahia. Aí a minha mãe falou: eu não tô Hello! achando que você vai, não, né?
Tá achando que Não, você e outra, cara, como é que você se mantém? Eu tava conversando isso com meu irmão, acho que com meu irmão esses dias, e realmente, assim, nessas horas, eu tava conversando com um amigo meu, Jambrão, a gente tava falando sobre isso, que é nessas horas que você vê que, tipo assim, a faculdade, a universidade é aquela coisa que sempre falaram que é para gente que tem grana, é de fato verdade, porque como é que você pega suas coisinhas e pouca coisinha, bota numa 17 mala anos, e vai para a 17 Bahia com anos. 17 anos, sem ler, sem documento, sem pai rico, mãe rica para poder bancar, porque assim, você precisa de todo um aparato para sobreviver, né? Pelo menos um abrigo, uma casa, comida, enfim. E também a faculdade em si não é só você ir estudar, tem material, tem uma série de coisas, né? Então a gente Acaba acaba que vendo. o gratuito fica extremamente caro, assim, A então... gente vê como que essas federais acabam sendo locais para pessoas que têm algum recurso. Sim, então assim, foi primeiro pela questão da segurança mesmo, minha mãe, tipo, como que eu vou mandar minha filha para outro estado Com sozinha? 17 anos. E pela questão financeira mesmo, né? Porque sem condições. E aí, com isso, eu me inscrevi na Unip. Falei, já que eu não consigo dança, eu vou na educação física, que é mais ou menos a mesma. Pelo menos tem quase as mesmas oportunidades de trabalho. E é uma área que eu sempre gostei, eu sempre pratiquei esportes. Antes de dançar, eu já praticava esportes. Então, eu falei, vou fazer educação física, que é uma faculdade privada, tive que pagar, né, a faculdade, mas era a 20 minutos, 30 minutos da minha casa. Então, eu foquei nisso. E acabou que na faculdade de educação física já abriu várias outras oportunidades também. Eu fiz, no caso, licenciatura, que é para você lecionar dentro das escolas. Então, me deu esse olhar de formação de pessoas mesmo, sabe? Porque se eu fosse fazer uma faculdade de dança, acredito eu que eu ia seguir mais na área só de dançarina e não de professora. Então, a Bem faculdade de educação física... pedagógico, né? Esse olhar pedagógico mesmo, assim, Uhum. didático, né? De ensino. Massa, Uhum. massa demais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você vem desenvolvendo, que vocês vêm desenvolvendo, mas que você faz parte também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o Saudosa Maloca e queria que você falasse também sobre o Donas da Rua. Se puder falar um pouquinho aí desses projetos pra gente. Sim, ok. É, o primeiro sobre o Saudosa Maloca. Eu sou casada com o Júlio SB, que também é artista. Aliás, salve, Julião, brabo! E ele idealizou esse projeto, ele já tinha esse projeto há 2 anos antes de eu conhecer ele. Então, eu não sabia. Eu comecei a namorar com ele e eu não tinha me ligado que ele que era o idealizador do Saudosa Maloca. Mas aí, quando a gente se conheceu e já se conectou logo de cara em relação aos projetos e planos de vida, e eu me encantei logo de cara eu já conhecia o projeto de longe, mas nunca tinha frequentado o evento em si. E quando no relacionamento não tem como você conversar sobre as coisas, é impossível não conversar sobre as coisas, então a gente foi conversando e eu fui conhecendo mais esse lado de produção cultural. Então ele trouxe esse lado de produção cultural para mim. E aí, quando aconteceu a terceira edição, no caso, que foi quando eu comecei a fazer parte, mulher aquilo, né? Já quer chegar falando e fazendo. Então Total. então eu já Arruma meio isso que aqui que tá juntei. errado, aquelas, né? Arruma isso aqui que dá pra melhorar. Então, a gente acabou juntando as forças, né? Então, o que ele já tinha, eu fui aprendendo com ele e agregando o que eu tinha de informação também, a minha opinião. E eu ajudei na produção do terceiro e da quarta edição. E depois veio a gravidez, pandemia, e a gente não teve nenhuma outra edição por Outra enquanto. edição, estamos precisando, aliás, né? Essa dose maloca, para quem não sabe, a gente vai deixar alguns registros aqui, algumas fotos, né? Vou pedir para a produção colocar aqui alguns vídeos, para vocês terem uma ideia do que é esse rolê assim necessário na nossa cidade. Ele acontece lá no extremo leste, né? Que é ali algumas pessoas chamam de CDD, enfim, São José, enfim, Santo Inês 3, tem vários nomes aí, né? Eu nunca sei exatamente qual que é o nome real. O bairro é no Jardim São José. Jardim São José. São José. Pronto. E aí é um campo bem gigante, inclusive que nós participamos também, a gente fez, onde foi produzido o mini documentário do Manobra da Massa. Manobra da Massa. E que depois a gente pode exibir um pedacinho aqui para vocês, mas a gente vai deixar na descrição o link, então vocês vão poder ter acesso. E aí acontece, é um rolê que a quebrada inteira cola, então vem vários artistas da cidade toda, artistas de fora, enfim, vem diversos artistas.
E é uma celebração do hip hop, mesmo assim, uma celebração grande, e é uma celebração importante para a cidade, porque embora começou ali, né, no fundão mesmo da Zona Leste e tudo mais, foi pegando essa proporção grande, porque a cidade carece de arte e cultura, né, Dina? Então, eu acho que é incrível, e eu acho incrível depois que você entrou esse teu olhar, porque é isso que você falou, né? Assim, vai juntando as forças, duas cabeças, claro, sempre pensam melhor, e tem esse lance da mulher também, né? Puxando sardinha pro nosso lado, da organização, da gente ter, né, aquele jeitinho, aquelas preocupações, algumas preocupações, pontuar algumas coisas que às vezes, né, tá passando batido, mas eu acho que é bacana. Inclusive, produtores, chamem as mulheres para ajudar vocês aí, para estar junto com vocês, para, né, protagonizar as festas, os eventos, porque com certeza vocês vão só ganhar com isso e o público também. E o Donas da Rua, Odile? Então, deixa eu só voltar um pouquinho de saudosa, que É. a ideia também é descentralizar os eventos, né? Porque a prefeitura, né, as organizações já fazem poucos eventos, e com certeza esses eventos não são nas periferias. Então, eu acho que a ideia do Saudosa foi essa, é mostrar um olhar diferente para a região, mostrar para o público dessa região que olha o que existe no resto do mundo, sabe? Porque acaba ficando só aqui, quando que um jovem vai ter condições de sair para ir para algum evento longe? Então, a ideia do Saudosa é mais ou menos essa. E o Donas da Rua também foi feito lá, foi no Campo dos Alemães, né? No caso de cultura lá, Campo Dom Pedro. Campo. Mas aí foi uma ideia diferente, é uma coisa menos independente. No caso, a coordenadora, tem outra palavra. Acho que é coordenadora, lá do Ponto de Cultura, que tem lá da Fundação Cultural, Flávio Craveiro, lá do Dom Pedro, é a Emídia. E ela é minha tia. E aí. Ai, nossa, um beijo, Emília. Tava falando com ela esses dias. Ela é sua tia? Minha tia. Eu não Minha tia, sabia. tia, sim. E aí ela já tinha idealizado, ela queria algum tipo de evento lá, porque assim, a Fundação Cultural tem as coisas principais, mas as casas de cultura podem fazer os seus eventos à parte. Só precisa deixar tudo esclarecido antes. E aí ela queria fazer algum evento que fosse voltado para mulheres, assim, não para mulheres, mas por mulheres. Feito por mulheres, organização feita por mulher, no caso as apresentações, tudo focado nesse público também. Logicamente, não é um lugar que homens não podem entrar, não, mas de ser um lugar acolhedor O e confortável, protagonismo, né? que fosse um lugar confortável para que as mulheres fossem e se sentissem parte daquilo. E aí ela veio com essa ideia, ela falou, olha, eu tô querendo fazer um projeto, eu gostaria de receber a sua ajuda, porque você tem mais esse contato, você tá mais lá nas ruas, você conhece o público, conhece quem faz, conhece os artistas. E aí ela veio com a ideia e falou assim, ó, eu tô aqui com o espaço e a verba. E eu quero que você entre com a produção. Eu falei, ai, nem queria. Tudo que a gente quer. Uau! A gente tá aqui, eu vou conversar lá com a direção, vou separar tal verba, ver se eles conseguem fornecer tal verba, e aí você realiza o evento. E aí foi isso. Ela falou, quero que você fique à vontade. Aí eu chamei as artistas, conversei certinho com todo mundo. E rolou esse evento lá no Dom Pedro. E, inclusive, eu estava grávida quando aconteceu. Então, foi extremamente importante para mim, porque eu já estava afastada, de certa forma. E aí eu me senti muito potente, sabe? Produzindo um evento grávida, porque as pessoas, às vezes, já desvalorizam uma mulher grávida, então é tipo, fica lá quietinha. Você não tem Exatamente. espaço aqui. E aí eu organizei um evento, sabe? E foi Que um evento massa! incrível, assim, porque eu consegui juntar várias mulheres incríveis, fodas aqui do Vale, e colou bastante gente. Eu fiquei com essa preocupação, porque por ser um evento dentro da Casa de Cultura, eu fiquei com medo de não chegar ao público, né? E eu vi várias críticas também sobre isso. Chegaram em mim no dia do evento e falaram, nossa, mas como é que você faz evento dentro do espaço da Casa de Cultura, que não sei o que lá, isso não é rua, isso não é nada. Enfim. Meu E aí eu Deus! de não chegar a galera. E chegou em peso, foi muita gente, foi muito legal. Que massa! É isso, é sobre isso, né? Sobre a gente ir explorando, né, esses muitos caminhos que a arte, a cultura nos permite, né? A gente acaba se tornando, muitas vezes, produtores culturais, justamente porque a gente quer ver a coisa acontecer, mas quer ver a coisa acontecer para a gente e para os nossos. Eu sempre brinco com a Ari e com a Ana, né, com a risada.
A galera não chama nós para cantar, a gente vai lá e faz um evento, 2, 3, faz um evento de 20 horas, coloca 10 mil pessoas para cantar na line, porque é sobre isso, entendeu? Eu acho que essa força que a arte, a cultura, ela nos propicia, né? Ela nos dá, é uma coisa assim surreal. Até porque, assim, eu não sei você, né? Enfim, quem está assistindo a gente, mas depois que eu me descobri arte educadora, produtora cultural também, até as produções de casa eu quero liderar, eu quero fazer. Vai ter festinhas de não sei quem. É muito isso. Eu comentei isso esses dias. Foi só fazendo um comentário aqui. Teve aniversário de uma aluna minha, né? E aí eu cheguei lá, menina, eu comecei, não, vamos fazer isso, que não sei o que, não, vamos tirar foto aqui. Não, quer que eu corto o bolo? Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a mãe dela, não, você tá aqui como convidada. Eu falei, desculpa, eu não consigo não trabalhar. Eu chego nos lugares, eu não consigo. Todo lugar que eu tô, eu quero fazer as coisas, sabe? Muito eu. Aí às vezes as pessoas falam, não, relaxa, senta aí. Que nem eu participei de uma atividade no Sesc recentemente, e aí pronto, né? Aí acabou, eu fui lá pegar as cadeiras, né? Para poder organizar tudo. Daí a mulher falou assim, o que você tá fazendo? A mulher do Sesc falou, o que você tá fazendo, Meire? Eu falei, ué, tô organizando aqui, as pessoas saíram, vou tirar as cadeiras, vai começar o show daqui a pouco. Ela falou, mas isso é coisa da organização, você não está organizando, Meire, você é convidada, você está aqui para fazer seu show, para, né, fazer sua apresentação. Pode deixar que a gente vai fazer isso, tá, produtora? Falou para mim. Mas é muito isso, é mais forte que a gente. Total, é muito engraçado. Mas é isso, gente. Lembrando que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Deixa seu like aí, por favor, porque o like ajuda a gente. Aliás, comenta bastante também nesse vídeo aqui, porque quando vocês comentam bastante, o YouTube, né, ele entende que aquele conteúdo tá bacana, que vocês estão gostando e ele vai mandar para mais pessoas. Não esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e vai estar na descrição. E também acompanhar a Dini, gente. Acompanhe esses projetos todos que a gente está falando. A gente vai deixar na descrição também tudo para vocês, porque é arte independente e é uma arte que depende. Eu falo isso todos os programas, todos eu vou falar. Que depende, sim, depende que vocês, né, nos ajudem a compartilhar, fazer com que cheguem mais pessoas, porque a gente se doa de coração, às vezes entra um qualquer aí para nós, mas muitas vezes a gente faz isso totalmente voluntariado, se é que se pode dizer assim, às vezes a gente até paga para você. Até paga para fazer os eventos, né, Gini? Então, assim, é muito de coração mesmo. Então, assim, é interessante que tenha essa via de mão dupla. E aí, para a gente não ficar aqui só falando, vamos de videoclipe, Dini? Eu separei um videoclipe aqui que eu sou suspeita, né? Que eu gosto muito, entendeu? Da nossa parceira Preta Ari. Roda aí, produção, nós está de olho. O Brasil é o 5º país mais violento para mulheres do mundo. Cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher vai ficar agindo dessa forma até quando? Nem tenta plantar discórdia, já orienta porque as minas tão loucas pra cobrar. Não vai passar batido não. Em cada 5 mulheres vão ser violentadas dentro de algum relacionamento. Essa fusão em média, 47,6 mulheres são estupradas por ano, sendo que nem 30% delas denunciam. Mandaram me recrutar, tô aqui me apresentando. Me conhecem, Preta Ari, dá licença, eu tô chegando. Preta até o osso, na pele, no cognome. Vim de bando com as mina na rima pra matar a fome. É tudo no nosso nome, se sente, se conforme que nós tá tomando com ideia que cê não consome. Porque não, bando de homem com seus egos enormes. Avise aos amiguinhos pra se atentar ao informe que nosso tempo não come, que a banca é uniforme. Nós tá no apetite pra exterminar os coliformes. Um salve pra todas as guerreiras que como eu não tão de brincadeira.
Dona de suas ideias, seus corpos e de suas carteiras. Eu tô na pista com as cistas, na luta por nossas conquistas. Se a carapuça serviu vista, na medida feita pra machistas. Aqui não tem bala perdida e o tiro dado é certo. Ideia ativa, direta, concisa pra mostrar o que tá correto. A mente tá armada e a boca já engatilhei. O discurso pra você é repetido, eu sei. Enquanto existirem mais da laia dos 33, eu me munirei, engatilharei e atirarei. Nós tá de olho nos piolhos do rabo amarrado. Aqui cê não se cria nem estabelece reinado. Aqui as preta é muita treta, não se esqueça. Nós é de cortar a cabeça. Nós tá de olho nos piolhos do rabo amarrado. Aqui cê não se cria nem estabelece reinado. Aqui as preta é muita treta, não se esqueça. Não se esqueça. Nós é de cortar a cabeça. Foi-se a época de gentileza. Vamos chegar por mais perto do mesmo, passando por cima de qualquer tipo de sujeito, derrubando esse seu preconceito. Aqui as macaca véia mete a mão na cumbuca, futuca, cavara curta, as onça que as machuca. Então escuta, que a ideia é que é curta, que as M.aço vem pro arregaço na luta. Tamo na pegada monstra, evidenciando os fatos, lidando com ratos que não amarram seus sapatos. Mas quer status, sem assumir mandato. No rap os novatos quer praticar peculato. Teatro ridículo injetado nas veias. Cê arrebata discípulo e nem entra na santa ceia. Sai com a sua fobia escondida na outra pulsa. Seu fingimento enoja é nossa aversão aguça. Palavra que não vale dentro e fora do vale. Espero que nunca me iguale, se for assim que eu me cale. Nós vem no berro, as pretas da língua de ferro, cuspindo umas verdade e a minha parte eu encerro. Nós tá de olho nos piolhos do rabo amarrado. Aqui cê não se cria nem estabelece reinado. Aqui as pretas é muita treta, não se esqueça. Nós é de cortar a cabeça. Nós tá de olho nos piolhos do rabo amarrado. Aqui cê não se cria nem estabelece reinado. Aqui as preta é muita treta, não se esqueça. Nós é de cortar a cabeça. Aí, pessoal, olha isso, essa potência. E, gente, separei esse clipe, obviamente, porque a Dini, né, é a nossa dançarina aí, é uma das dançarinas desse videoclipe da Preta Área. Aliás, um beijo, Preta, minha cruxa. Amo você. Maravilhosa, Preta Área, demais, gente. Aliás, sigam Preta Área. Ô, Dini, eu queria que você falasse como foi para você participar desse trabalho. Aliás, além desse, você também participa dos clipes Freestyle Alienígena, o Rap é Preto, ambos do Nego Max, né? Inclusive, um deles também com a Preta Ari. A Profecia, com a tal da Meire de Origem. Além também de alguns documentários, né? Do ADV Crio, que é Das Ruas para as Ruas, Manobra da Massa... e outros muitos trabalhos aí que você vem participando. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessas muitas facetadas suas aí, por favor. Legal. Primeiro, falando da Preta Ari, foi um dos primeiros que eu fiz, eu acho, assim, mais convidada para fazer, de fato. Porque já participei de outros videoclipes, mas era assim, e aí, galera, vamos gravar um clipe, quem quiser cola. Ou vem colar que vai fazer uma baguncinha aqui. Então, o da Preta Ari foi... o primeiro que ela falou comigo, sentou, assim, mostrou todo o projeto, como é que seria, e pediu para eu contribuir com a minha arte, sabe?
E foi uma coisa que mudou a minha forma, assim, de ver também, de os meus sonhos e meus planos. Porque videoclipe é um lado totalmente diferente também. É diferente de ser professora, é diferente. Então, eu gostei muito. E ela falou da ideia que ela tinha e mandou a música para mim. Daí eu aproveitei na época, eu tava no AVD ainda, né? No Artividence, e aí eu peguei e fiz uma coreografia e o pessoal do Artividence começou a apresentar essa coreografia, antes mesmo da gente gravar o videoclipe. Então a gente rodou Eu bastante lembro. com a música. A gente rodou bastante com a música da Preta Ari, sabe? E eu acho que isso foi muito importante pela questão da valorização da música regional mesmo, sabe? Dos MCs aqui do Vale. Porque o Paulo Coceira, que é o diretor do AVD, beijos, Paulo, ele sempre trabalhou com música, quis trabalhar com música nacionais, mas principalmente com a galera daqui, sabe? Então, Aliás, ô Paulo, tô te esperando aqui, viu? Você vem aqui conversar com a gente também, porque você tem muita coisa para falar e você é um cara muito necessário para nossa cultura. sim, sim, sim. E aí, esse convite do videoclipe foi importante para isso também, porque a gente rodou vários lugares com a música da Ari, né? E foi super legal. Nossa, me achei, produção, lá fazendo maquiagem, escolhendo minha roupa. Nossa, foi muito legal. Muito E eu bom. acho que além de dinheiro também, né? Essa questão de se sentir fazendo parte mesmo da cultura, se sentir artista, Valorização, né? valorização, porque a gente só faz por nós, e aí parece que a gente não é tão artista quanto os outros. Então foi muito legal receber esses convites aí, com o dela também já veio, na mesma época veio o convite para trabalhar com o Lego Max, e já veio o seu também, foi tudo em seguidinho, assim. Não lembro direito os anos, mas eu acho que quase tudo que eu fiz foi em 2018 e 2019. Entre 2017 e 2018, mais ou 2017, o menos. meu foi 2017. 2017, né? Foi Aí, 2016 até 2018, a maioria. por aí. Então, e foi um atrás E do foi outro, uma assim. época que a gente estava produzindo muito aqui, né, em São José. Tava vindo muita coisa, assim, tava bem Muito forte, lançamento, muito clipe, o rap tava muito forte. Não que muito agora não forte. esteja, mas pelo menos em relação a lançamentos, assim, tava com bastante coisa. Tava. É que também, assim, de certa forma, a pandemia deu uma quebrada, né? Assim, acho que em tudo, né? Assim, alguns grupos acabaram se separando, enfim, essa impossibilidade da gente estar perto, né? Porque assim, a gente que é artista, a gente precisa muito estar perto para fazer a arte acontecer, tanto perto do público, mas entre nós mesmos, né? E aí essa coisa da pandemia foi assim, inclusive assim, máximo respeito a todo mundo que conseguiu se manter aí, né? Porque a gente viu que teve muita gente que não conseguiu mesmo, ou que pirou mesmo, assim. Aliás, eu acho que todos nós piramos um pouco nessa Eu tô pandemia. Eu tô pirada até agora, para falar a verdade. Coitada da minha terapeuta. Enfim. E aí, assim, tudo isso aconteceu, né? Mas eu acredito muito que. E também teve essa coisa política que a gente passou, então foi pandemia, junto com esse cenário político que a gente vem passando nesses últimos 4 anos, é uma loucura, né? Então, assim, torcer para 2023 ser um ano promissor de novo, fé que será. Para isso, a gente tem um compromisso aí, ó. Agora, dia 30, nas urnas. Ai, pega! Enfim, Em relação aos outros projetos também, aí como eles tiveram vários projetos, veio a pandemia, e os dois documentários surgiram na época da pandemia, foi na pandemia, o do AVD e o do Manobra da Massa. E aí também já é uma percepção diferente, falar, né? É diferente isso, que a gente é artista normalmente. Eu já sou faladeira mesmo, isso que eu ia te mas falar, você fala muito bem. eu Fala falo. muito bem. Mas, assim, entrevistas, conversar. Eu também tive uma entrevista no ano passado, foi esse ano ainda, eu acho, com o JB Magalhães. Então, essas coisas foram abrindo portas, né? Então, isso que é interessante também. E são documentários, realmente, quem puder assista, são extremamente necessários para a cultura de São José. Eu até falei com a Meire, né, em relação ao documentário do AVD, que fala sobre mim, fala sobre danças urbanas e fala sobre dança, fala sobre o AVD. Então, é um documentário curto, é um mini documentário de 10 minutos, mas que já dá para você se informar e valorizar e entender esse Exatamente. E eu quis muito trazer você aqui, Jeanne, para a gente bater esse papo e falar um pouco sobre dança também. Eu convidei algumas outras pessoas, alguns outros amigos conhecidos da galera da dança mesmo. Aliás, vocês que estão assistindo a gente, se quiser indicar nomes, pode mandar. A gente faz questão de acolher aqui todas as sugestões, né? E, enfim,
Mas eu acho que é importante porque as pessoas, às vezes, eu percebo que, principalmente no hip hop, assim, mas eu não sei se é nas artes em geral, né? E você vai poder falar melhor, porque você transita por vários universos, né? Do jazz ao balé, enfim. E ao próprio hip hop, né? Enfim. Então, eu percebo que às vezes tem assim meio que um silenciamento dos artistas da dança, assim, né? Uma coisa meio que enfim, vai ter música lá, vai ter alguém cantando e ok, entendeu? Aí o artista dança, se ele estiver ali na plateia, ele vai dançar ou ele vai fazer alguma coisa, quando na realidade não é assim, porque todo mundo quer se sentir valorizado e esse lance do protagonismo, como você falou que aconteceu, né, com o rolê do Clipe da Preta, entre outros projetos que você participou, eu acho que é um rolê de respeito com a história da pessoa, aquele lance de respeito à minha história, né? Eu acho que é isso, olha, porque, pô, é toda uma formação, né, Dini? Eu vejo que a dança, mais do que ela se sobrepõe até nesse sentido da música, claro que, né, tem faculdade de música, a gente também tem que se, né, fazer aula, enfim, uma série de coisas, mas eu digo assim, eu vejo que eu tenho amigos que são da dança que eles treinam várias horas Treino, por disciplina, né? dia, sabe? Tem que ter Uhum. uma disciplina, assim, uma coisa doida, sabe? É uma loucura. Se não treinar sempre ali, semanalmente, está fazendo. O corpo começa a enrijecer, e tem toda uma situação, né, que você vai poder falar melhor. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar para a galera da dança e ter esse respeito com a história das pessoas, né, e com toda essa devoção mesmo que é dada para a dança. Uhum. Sim, as danças urbanas, as street dances, né? É uma coisa, engraçado, porque no mundo da dança ela é algo marginalizada. E dentro do hip hop ela é algo ignorado. Ó, falei bonito. Mas assim, mas assim, Uau! é, não foi planejado. Mas porque assim, eu realmente transitei por vários lugares, principalmente por causa do AVD. A gente estava em eventos junto com a turma do balé clássico. Na verdade, eu venho das danças clássicas. Agora, no momento eu falo sobre isso também. Mas eu venho das danças clássicas, então a gente participou muito de teatros, eventos e dentro do universo unicamente da dança, né? E a gente sabe, logicamente, está mudando o cenário, cada vez mais está sendo buscado as danças urbanas, talvez por causa do capital mesmo, parte de mídia, querendo ou não, danças urbanas vende muito mais, hip hop vende muito mais. Então, mas ainda assim tem esse olhar, principalmente com mulheres. Nossa, mas você dança dança de rua? Sabe? Nossa, coisas, sabe? Isso é coisa de homem. Por mais que dentro das salas de aula sempre tem muito mais mulher fazendo aula, mas ainda assim é visto dessa forma por algumas pessoas ignorantes que estamos mudando o cenário, mas ainda não mudou. E dentro do hip hop, da cultura hip hop, assim como vários elementos, a gente sabe que, querendo ou não, parece que o MC é o único elemento do hip hop, e aí grafite fica de lado, DJ fica de lado e dança fica de lado. Então, tem isso, né? A gente sabe que, voltando para o lado da venda, a música vende mais, MC vende mais, rap vende mais, só que a gente ainda fica com essa questão de deixar de lado mesmo os outros elementos. Então, e existe muita ignorância também, sabe, em relação às danças. Questão das pessoas, não ignorância no sentido de bravo, assim, ignorância no sentido de não conhecer mesmo, de não saber De do que é. ignorar mesmo. Assim, de não entender, não procurar saber, não procurar estudar. E dentro do hip hop, da cultura hip hop, por exemplo, uma coisa simples, todo mundo fala, b-boy, b-boy, b-girl, 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 só que não é assim. Existe as danças urbanas, existe várias modalidades, vários estilos dentro das danças urbanas. E todo mundo já joga como se fosse tudo break. Não é, sabe? Mas, e aí já vai numa questão de discutir, entender o pertencimento e a forma que foi construída a cultura hip hop. Porque, assim, o break estava lá no momento da construção das festas e tudo mais, cowork, toda aquela da história do cultura hip hop. Foi o que nasceu naquele momento junto com o movimento em si. Mas existem as outras danças urbanas que surgiram antes e depois do movimento do nascimento da cultura hip hop. Então, existe o locking, existe o popping, existe o wacking, existe house e várias outras vertentes. O hip hop dance, que é o que eu tenho mais facilidade, mais intimidade. E aí todo mundo coloca como se fosse tudo break, mas não é. E eu acho que isso é uma coisa que já é uma crítica mesmo, puxando a orelha da galera do hip hop,
a parte do conhecimento mesmo, entender do que tá falando. E muitas vezes alguém tá dançando algum outro estilo de dança, e aí vou falar, lá o b-boy, lá a girl, e não é, né? Mas eu acho que isso está sendo mudado aos poucos, por causa que pessoas como eu estão falando, estão explicando, e pessoas como você que dá espaço pra gente falar. Porque foi igual eu falei isso também com o JB, quando eu fiz o podcast lá, dá a oportunidade da gente falar. Porque às vezes a pessoa não está falando nem na maldade, mas é porque ela não tem o conhecimento. E se ela não for buscar esse conhecimento, ela não vai saber. E se a gente não chegar com esse conhecimento não vai chegar, Sim. sabe? Mas você sabe que no rap acontece, assim, não é igual, mas é bem parecido também, né? A gente tem um estigma aí que tudo é hip hop, né? A galera nem sabe muito bem o que é hip hop, né? Assim, o movimento, blá blá blá. Então, você canta hip hop? Eu já fui apresentada em eventos assim, como cantora de hip hop, entendeu? E aí, tipo assim, pô, uma plateia, aí você. Cara, e a gente não consegue, né, não falar nada. Aí você fala com uma sutileza, tal, para não ser. Porque aí o que você falou, a pessoa não está falando na sacanagem, na maldade. E também tem os termos comerciais que eu vejo. Tem alguns termos que são comerciais, então é o que você falou, é o que vende mais. Então, falar que é hip hop vende mais do que falar que é rap. Eu vejo que tem gente que fala assim: eu gosto de black, mas eu não gosto de rap. Aí bota o som de black lá, é um rap, entendeu? Eu falo, gente, não, como assim? Então, assim, aí você vai ter que falar, né, e tal, então acontece. Hoje também acontece muito com o trap, né, que são subgêneros, que é aquilo que você falou, não estava na construção lá, mas foram agregando, né, são agregados, né, vamos dizer assim. Então, o trap, entre outras vertentes aí, né, do hip hop, o próprio funk, eu diria também, né, que acabou, Isso que eu ia falar. o Isso que eu ia próprio, falar. No caso, no Brasil. sim, no caso as outras danças, elas é que elas não pertencem da cultura hip hop. A gente chama que são danças ou estilos ou culturas diásporas africanas que vem da mesma vem puxando, né? Então assim, a gente não pertence, não está dentro da cultura, mas está caminhando ao lado, assim como vários movimentos mesmo sociais, não é que fazem parte da cultura, mas caminham com a cultura, né? Então, no caso, as danças urbanas em si, no geral, caminham com a cultura. Não nasceu ali junto, mas caminha com a cultura. E às vezes, quando a gente fala, né, de repente assim, de repente não faz parte da cultura hip hop, né? Faz parte de uma cultura específica, né? Por exemplo, o urbana. funk. O funk é uma cultura, sozinho ele é uma cultura, porque tem todo um dialeto também, vestimenta, tal, enfim. Só que é uma cultura que ele nasce do hip hop, né? Que você vê que então é isso, né? Vai caminhar, porque assim, as influências, inclusive o próprio funk, a música em si, quando começa as músicas serem tocadas no Brasil, elas começam como Rap Brasil, né? Tipo, rap do Silva, rap não sei o quê. Então, assim, é toda essa referência que se tem ao rap e ao movimento hip hop como um todo. Eu acho muito, muito massa assim, a gente trocar essa ideia. A gente poderia ficar falando disso aqui, assim, acho que por dias, né? Porque é gostoso falar sobre isso. Eu acho que mais do que gostoso é necessário falar sobre isso para que as pessoas elas comecem a ter uma compreensão maior e melhor. Então é isso, gente. Abram espaço, convidem, né, mais dançarinos e dançarinas para suas festas, né, para os seus eventos. E abra esse espaço para que as pessoas possam falar também, porque, como a gente falou aqui no começo do programa, às vezes uma coisa que acontece que faz com que a gente perpetue a ignorância não abrir espaço de fala, porque assim a pessoa vai lá, ela dança e vai embora. Quem não sabia o que era aquilo vai continuar sem saber, entendeu? Não tem como a pessoa adivinhar, né? Então é importante que, né, a pessoa dançou ali, o que é isso? Vamos trocar uma ideia, né? Qual que é essa dança, qual que é essa modalidade? Enfim, e a partir disso a gente vai, né, construindo aí essa sociedade que tem um pouquinho mais conhecimento e respeito por, inclusive o break agora, né? Tá nas a gente vê que tem essa marginalização dentro do próprio movimento, mas tá nas Olimpíadas, né? Para você ver, são conquistas, né? Eu queria falar sobre isso também, que você falou da questão de preparação e tudo mais, treinamento.
Não puxando sardinha para dança, mas já puxando, diferente dos outros estilos, dos outros elementos da cultura hip hop, tem essa questão do físico também, né? Então, não é só a parte artística e cultural, é um esporte, tem a parte de treinamento, então é benéfico em vários quesitos diferentes. Então, a gente tem que ter um preparo, tem que ter um treino, tem que ter. Lógico que tudo, se você não treinar e não estudar, você também perde espaço. Se você vai fazer um rap, você tem que estar constantemente fazendo ali. Você vai evoluir com a sua... Com as atividades ali mesmo. Então, mas a dança exige muito disso, de um preparo Até uma físico, de um vida mais conhecimento. saudável, né, Gini? Digo assim, com Então, mas relação a bebida, cigarro, etc. você muda o seu estilo de vida. Sim, as danças Massa. em geral. Massa. Eu fico pensando, porque para uma pessoa chegar ao ponto de ir para uma Olimpíada, que você precisa ter um físico, um preparo físico, né? Que é assim, é pegado, né? Então, tipo, realmente, assim, dá para você ver como que isso é interessante, né? Porque daí você pega a molecada das periferias, olha como isso é forte e potente, né, cara? É uma ferramenta, literalmente mesmo, assim, de transformação social, de educação, enfim, é gigante o potencial, né, da dança, da arte, da cultura como um todo, né? Mas a dança você vê, aí você vai falar para aquele garoto, olha, você vai ter que ter uma vida mais regrada, porque é um esporte, né? Como se fosse um jogador de futebol, ele precisa ter uma disciplina, né? Tudo massa demais. Muito bom trocar essa ideia contigo, Dini. Nós estamos caminhando para o final, infelizmente, Ah, tristemente, mas eu quero que você volte, tá? Porque essa aqui, a casa é nossa. Mas eu queria que você falasse aí, né, gente, só lembrando que vocês se conectam com a gente, né, que vocês estão conectados conosco pelo canal do YouTube, Rádio CT, não esqueça de deixar aí o seu like e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, que tá aqui embaixo e tá na descrição, e segue a Dini também, hein, por favor. Ô, Dini, e aí eu queria que você falasse, assim, para as minas, né, para as mulheres, né, sobretudo as mulheres pretas, né, ou periféricas, que estão assistindo a gente, que estão começando, né? E nem sabe por onde começar, porque rola isso também, né? Às vezes tem aquela vergonha de colar no rolê e acabar sendo, né, hostilizada. Enfim, às vezes tem um corpo físico que não é um corpo físico que ela acredita que seja um corpo físico padrão para uma dança, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre toda essa demanda aí também da dança. sim. Eu acho que o começo é começar. Mas assim, o início é começar, vai descobrir, indo atrás. Ninguém nasce sabendo. Você não vai de cara falar, eu pertenço a isso. Igual eu falei, eu tive a sorte de descobrir que eu gostava muito disso desde o começo. Mas procurar saber mesmo que seja dentro da sua casa, estudar. Gente, eu sou muito fominha de estudo, em geral, sabe? Principalmente das artes. Então, aqui do meu celular, nossa, eu Google, YouTube, pesquisando as coisas. Então, aos poucos você vai se descobrindo e vai descobrindo qual área que você mais gosta, sabe? E em relação a ir em eventos, estamos conseguindo aos poucos abrir mais esse espaço. Tanto que eu até posso estar errada, mas eu acho que em São José, no momento, tem muito mais eventos produzidos por mulheres e feitos por mulheres do que antes. Então, no caso, você vai se sentir mais à vontade indo em alguns eventos e conhecendo pessoas. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, assim, como eu disse, eu venho da área da dança clássica, eu dançava jazz, dançava balé, dança de salão e tudo mais. E aí, era um universo. Quando eu comecei a fazer parte das danças urbanas, né, comecei a fazer aulas de danças urbanas e ir para eventos de hip hop, eu comecei a me sentir à vontade pela questão encantamento mesmo, pelas questões políticas que é apresentado dentro de um evento. E aí eu comecei a me sentir parte daquilo, comecei a me aprofundar cada vez mais naquilo. E eu fui me sentindo mais à vontade, e as pessoas nesse ambiente me deixaram mais à vontade, sabe? Vocês mesmos, as MCs que eu enxergava naquilo, eu falava, nossa, eu posso também, mesmo dentro do que da minha arte. Até porque a Dini também é MC, tá, gente? E é exatamente isso. Nossa, acho que agora eu exatamente exemplifiquei o que você perguntou, porque eu comecei com a dança, mas vendo vocês eu me senti à vontade e comecei a compor. Não é minha praia, assim, não é que não é minha praia, mas eu não sou boa o suficiente nisso. Eu não sinto, assim, eu sinto que eu arrisco, sabe? Mas eu sei que onde eu fico confortável é na dança.
Ai, Assim, gente, eu vou ter que achar alguma coisa e deixar aqui pro povo assistir em casa. eu arrisco. Mas é exatamente isso. Indo nos lugares, vendo vocês, eu me senti à vontade, eu comecei a arriscar, e eu acho que para quem está começando é o melhor caminho. Massa. E aí, só para finalizar, você falar também se existe um porte, um corpo físico, né? Qual que é o corpo que a pessoa tem que ter para ela entrar na dança, ou é tranquilo com relação a isso? Porque eu vejo que isso é uma pergunta, tá? Algumas pessoas falam sobre isso, porque como quando você acaba se exercitando teoricamente, né? Assim, você acaba perdendo mais peso e tal, mas eu vejo que não é uma regra, por exemplo, na capoeira mesmo, né? Eu fiz capoeira há bastante tempo e a gente é envolvido com a galera da capoeira. E capoeira é uma coisa que tem gente de tudo quanto é corpo lá, gente. Tem gente alta, baixa, magro, gordo, enfim, e que dá conta tranquilo do recado. Na dança é a mesma coisa? O que acontece muito é que é o preconceito e estereótipo, né? Principalmente nas danças clássicas, é muito enraizado isso no balé clássico, mas danças urbanas é um pouco mais aberto em relação a isso, mas automaticamente seu corpo modifica, porque é aquilo, atividade física. Só que, às vezes, a pessoa, ao ver alguém que dança há 15 anos com tal corpo, nossa, eu não posso, mas essa pessoa tá com aquele corpo com 15 anos porque ela fez atividade física. Por 15 Então, assim, anos? por 15 anos. É a resposta do que ela fez. Então, não existe um corpo padrão, até mesmo porque, às vezes, mesmo com atividade física, tem o fenótipo mesmo da pessoa, o formato do corpo da pessoa, osso, tudo mais. Então, às vezes, uma pessoa, o biotipo dela. Tem pessoa que eu conheço que dança por bastante tempo, mas ainda assim não mudou aquele biotipo, porque é o biotipo da pessoa. Para a pessoa modificar, vai ser muito além, vai ter que um acompanhamento com nutricionista, e isso e aquilo, e ainda assim é difícil. E não, por que ter que mudar? Não tem necessidade de mudar. Se essa pessoa se sente à vontade, se ela está conseguindo executar todos os movimentos, não tem por que ela ter um certo corpo padrão, sabe? E eu falo isso, mas eu sei que a gente se cobra disso. Eu me cobro completamente disso. Porque depois da gravidez, mudou totalmente o meu corpo e eu me senti, nossa, extremamente mal. Mas quando eu fui voltando a dançar, o que estava me incomodando em relação à execução de movimento mesmo, eu me senti mais pesada em executar movimentos. E aí isso me incomodou profundamente. Com o tempo, eu não emagreci, eu não perdi todo o peso que eu adquiri na gravidez, mas eu consegui dançar. Então, assim, em relação às movimentações, eu consigo fazer tranquilo novamente. Então, eu tô me cobrando cada vez menos em relação a isso. Eu acho que é basicamente isso. A pessoa qualquer um pode começar a dançar e o corpo vai mudar automaticamente. Ou não é uma questão. E é isso, gente. Tem várias academias aí por São José dos Campos, inclusive a Dini trabalha em algumas delas, né? Tá por aí dando aula, fazendo vários trabalhos. Então procure, porque a dança ela é uma atividade física também. Se você está procurando uma atividade física, de repente, que não seja uma musculação e etc., né? Alguma coisa que, né, você vai poder socializar, vamos dizer assim, a dança é ótimo para isso. Então, chama a gente aí se precisar de alguma indicação, que a gente passa para vocês também. E como ela falou, para começar, tem que começar. É isso, tá? Comecem. Comecem, é importante, vocês vão se sentir melhores, eu não tenho dúvida disso. A atividade física é bom para o corpo e é bom para a mente também, né? Ajuda em diversos aspectos aí. E, Dini, eu queria muito te agradecer por você ter vindo, ter topado, ter batido esse papo comigo, foi maravilhoso. Eu quero falar para você voltar mais vezes, dar um abraço no Júlio, querido, dar um beijinho no Isaac, maravilhoso, viu? Amo vocês, amo a família de vocês, você é uma mulher muito importante para a nossa cultura aqui, né? E é muito bom ver toda essa potência, né, que você vem se transformando ao longo dos anos, né? E essa dedicação toda que você tem pela cultura é algo assim realmente assim incrível. Eu espero que a gente continue aí seguindo juntas esse caminho aí da luta, mas também do sorriso, né? Enfim, das conquistas, viu? E sinta-se à vontade para voltar sempre. Obrigada, nossa, que honra, de verdade. E eu acho que esses pequenos momentos, é o que eu falei, é a valorização do artista, sabe? Às vezes a gente tá numa rotina tão assim que daí essa pausa
de ver que alguém te admira e te convida para fazer parte de alguma coisa, nossa, muda, assim, muda por um bom tempo, eu vou ficar com essa sementinha, assim, até eu ficar de novo, ai, meu Deus, estou muito longe da arte. Aí vem mais alguém me convidar para fazer algum evento, para fazer parte de algum, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante. Obrigada mesmo. Eu queria agradecer você e queria mandar um beijo para os lugares que eu trabalho, que eu faço parte, a Fusion Funk, né? Consegui falar da Fusion, mas eu faço parte de uma companhia também de danças urbanas, no caso é mais voltado para as danças funk style, que inclusive quando a gente vai dançar o povo chama de b-boy, mas não é. Um beijo pro pessoal da Fusion que me acolheu super bem e que eu tô com eles agora. Eu também dou aula no Ponto de Cultura João Mistura da Raça, eu vi que eles estavam aqui recentemente, que é um projeto incrível e que, se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer, porque eu acho que é a fonte, não só o projeto, mas a história do João. Assista os episódios anteriores, que vocês vão entender do que eu tô falando, a potência que eles são e como é legal, como eu me sinto honrada em fazer parte desse projeto neste momento. Pode ser que algum dia eu não esteja mais presente, mas neste momento, na minha vida, na minha trajetória, tá agregando demais, sabe? Eu também dou aula no Espaço Cultural Dani Melo, que é aqui no bairro mesmo de Jardim São José, que é uma academia privada, mas que também trouxe esse olhar de dança e de arte para a região. Atualmente está tendo várias atividades nas escolas, que eu também gostaria de falar sobre isso. As escolas municipais de São José dos Campos, não sei se vocês sabem, mas agora tem um projeto que eu preciso saber quem que criou e quem está fazendo acontecer, eu ainda não sei. Mas todas as escolas têm atividade extracurricular. As escolas agora são período integral. Então, às vezes, a criança vai para a escola, tem certo horário, ela vai embora para casa, depois volta para as atividades, ou ela fica direto fazendo as atividades. E tem aulas de esporte, tem aula de futsal, tem aula na escola do campo, onde eu dou aula, tem aula de BMX, que é de bicicleta, as bicicletas de competição. Tipo, gente, quando que a gente ia ver isso? Então, esse ano tá dando um salto na educação e cultura aqui em São José dos Campos, que procurem saber. Às vezes o povo fala que não tem atividade, eu não tenho dinheiro para ir fazer aula. Mas não tem, não sei o que lá. Mas não tem. Nas escolas está acontecendo aula. Esse projeto é pela Fundação Cultural, Jenny? É assim, é um projeto, é uma parceria da Fundação Cultural com a Secretaria de Educação. Então, no caso, a Secretaria de Educação contribui com a verba, né? E com os espaços, porque a gente dá aula. E a Fundação abre os editais. Não, no caso, a Fundação convoca os professores. Não foi nem por edital esse ano. Ela contrata os professores. Foi assim, eles contrataram, a gente mandou o portfólio, todo o currículo, eles aprovaram e comecei a dar aula. Então, eu tô dando aula dentro das escolas, sabe? Tem aula de capoeira, tem aula de música, tem aula de circo, tem aula de teatro. Acho que a Aninha vai começar também daqui a pouco, hein? Tô aqui vibrando. Eu tava conversando com ela sobre isso. E aí, assim, então eu tô dando aula dentro das escolas também. Isso é uma coisa que mudou minha percepção também, porque até então, dava muita aula dentro de academias, espaços privados. E agora eu tô trabalhando dentro da sala de aula. Eu vou na sala de aula, empurro as carteiras e dou aula, sabe? E isso é uma coisa que está enriquecendo muito o meu conhecimento, mas principalmente desses jovens, sabe? Então, se você tem filho ou você é alguém que estuda em escola, no caso a escola municipal, a escola estadual ainda não tem, mas vá atrás de saber, porque tem muita coisa acontecendo, vocês não têm ideia. Eu dou aula aqui no CDD mesmo, e tem tanta atividade que eu fico, meu Deus, eu queria estudar, eu queria fazer parte de novo, porque é muita coisa. Que bom, isso, né? Que coisas, eu sou contratada da Fundação, trabalho das escolas, e estou tendo esse contato com a juventude agora, e eu vejo que é extremamente necessário e as coisas estão acontecendo. É isso. É o mínimo, né? Uma reparação aí, né? É uma reparação que a gente sabe que, além desses últimos anos de pandemia, a gente tem muitos outros anos que, né, a gente acabou, os nossos alunos e a nossa educação acabou sendo literalmente, enfim, deixadas de lado, ou, enfim, né, tudo que a gente vem acompanhando. É importante a gente cobrar também, né, dos nossos políticos, e é importante a gente também saber o que tem disponível para a gente, e, enfim, né, tá juntos. Gente, olha só, esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia, do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio CT. Nos acompanhe também nas redes sociais, mande sugestão de pautas e não esqueça de deixar o seu feedback nesse vídeo, que é muito importante para a gente.
certo? Obrigada, Dini, por sua participação. Você é maravilhosa, a gente está muito feliz. Siga as redes da Dini, tá, gente? Ó, tá aqui na descrição. Vejo vocês no próximo episódio. Beijo, tchau! E quando eu engravidei, eu tive que parar com tudo na minha vida, porque por medo mesmo de acontecer alguma coisa com meu filho, então eu parei de dar aula, eu parei de praticar, e eu só ficava em casa, fazendo nada da vida. Então com isso, com a gravidez, eu engordei 20 quilos, 23 quilos, e quando eu fui voltar, foi um baque muito grande para mim, tanto físico, mas principalmente psicológico, porque eu tive depressão pós-parto. O fato de eu ter ficado sem a dança, pra mim, foi uma coisa muito pesada, foi muito forte. E eu voltei só agora, em 2020. Metade de 2020 que foi que eu consegui voltar a dançar, consegui voltar a trabalhar. Porque, como eu falei, eu danço desde sempre, assim, desde a minha infância. E eu trabalho com dança desde os 13 anos, já estagiava e tudo mais. E quando eu tive que parar com isso, parece que, sim, parou a minha vida. Então, a parte psicológica que a dança traz pra mim é muito forte.